É, isso aí. Vamos para o momento abutre, então, produção? Olha, esse aqui o Vicente vai gostar, cara, porque o Vicente deve ter visto, né? E todo mundo viu aí que recentemente teve um outro massacre em escola, lá em Blumenau. O aluno entrou lá com uma machadinha, né? E atacou lá os colegas e tudo mais. E aí, acho que morreram 4 pessoas, é isso? Isso, E 4 o, crianças. é, e o, e o ministro dos Direitos Humanos, né? Ele fez aí um vídeo comentando o caso. E a gente vai passar aqui para a gente. O ministro dos Direitos Humanos é o grandíssimo Silvio Almeida, né? Criador do racismo estrutural e outras. Não sei se ele é o criador disso, né? Ele é o divulgador do racismo estrutural e outras teses esdrúxulas sobre o mundo. Mas ele tem uma tese esdrúxula aí sobre a questão do massacre na escola. Vamos ver aí qual Não, que é. eu acho o vídeo. Eu acho que a gente tá sem um vídeo, Chico. Ô, cara, isso aí é muito bom, hein? Não, tem o vídeo que tinha lá, é proibido passar aqui no canal aqui. Então você vai Ó, agora, o já que vídeo você botou a gente nessa saia nessa justa, saia você justa. vai ter que explicar o O vídeo. vídeo é o seguinte, foi criado aí um grupo, né, especial de trabalho aí pelo governo federal para poder combater o massacre de crianças nas escolas. E o Silvio Luiz foi um convidado Silvio especial. Almeida, cara. Silvio Almeida, desculpa. Silvio Oh, meu Luiz tem que ter Deus. respeito. O Silvio tem que ter o respeito pelo Silvio. Meu Deus, toda hora. Ó, o Silvio Almeida, o nosso ministro dos Direitos Humanos, ele fez um discurso, né, todo embravecido, nervoso. Como é que a gente vai deixar, como é que a gente não vai construir um futuro melhor para nossas crianças e tal? E ele achou 2 culpados fundamentais das mortes de todas as crianças, de todas as assassinas, etc. Que é o seguinte: primeiro, é que há uma forte propaganda em defesa do armamentismo. Né? Existe um culto ao armamentismo. Esse culto ao armamentismo é uma das primeiras coisas que levam ao assassinato de crianças nas escolas. A outra questão que ele defende, outra coisa bárbara que acontece, é que as redes sociais, a internet em geral, ela não coíbe, né, as pessoas que fazem propaganda para o ódio e para o armamento. E não coíbe os golpistas do 8 de janeiro que fizeram o que fizeram e continuam propagando. Então, assim, olha para você ver. A tese dele é interessante, né? Lá aconteceu isso em Blumenau, né? Uma coisa muito triste, né? Você vê as crianças morrendo dentro de uma creche, mas o problema é que tem um culto ao armamento. E também que a internet ela é livre demais, as pessoas não são coibidas de postar o que querem, né? Você vê, quando... Eu não vou nem... Eu não podia voltar à época... Não precisa nem voltar tantos anos, né? Se você pegar na década de 80 aí, não tinha internet assim, tinha? Não tinha rede social, não Não, não tinha. tinha, cara. A internet é da metade da década de 90, né? Né? Do fim dos anos 90. Então, A internet com acesso aí então é irrestrito para todo mundo aí. A internet isso tinha aí discada demorou no ano muito, 2000, inclusive. né? Igual lá em casa tinha. Aí você também não tinha essas redes sociais, são novas também. É do novo milênio aqui, as redes sociais e tudo mais. Sim. Né? Houve outros assassinatos de pessoas em escolas e etc. É interessante, sabe o que é interessante, cara? É o seguinte, dá para botar um momento abutre, a gente está falando do Silvio Almeida, e aí a gente põe um momento pig dentro do momento abutre, é legal isso daí? É permitido pela lei do reunião de pauta? Esse é um pig aqui, é? Não, porque tem um setor da sociedade aí que tem a mesma opinião que o Silvio Almeida. Isso. O Vicente vai gostar dessa daqui. Mas você gostou? Primeiro, o jornal Estado de São Paulo, ele fez uma lista dos 5 motivos que levam
a esse tipo de situação. E eu acho importante destacar isso daqui para a gente complementar a nossa discussão, depois a gente comenta, né? Que é o seguinte: a opinião do Estado de São Paulo é a mesma que a do Silvio Almeida. Então, o primeiro motivo que o Estado fala é o avanço da intolerância e valorização da cultura da violência. Aí tem aqui crescimento e radicalização de grupos de ódio na internet. Aí ele aproveita para fazer campanha a favor da censura, né? E aí, assim, nesse primeiro ponto, né, que eu falei, qual que era aqui que eu falei mesmo? O avanço da cultura de ódio, não sei o que lá, né? Não, calma. Avanço da intolerância e valorização da cultura da violência. Isso aqui que é interessante. Cultura da violência, eles entrevistam um psiquiatra, lógico, um especialista que fala que a cultura da violência passou a ser glamourizada, né? E aí ele fala que isso daí vem devido a que esse discurso de intolerância gera menos espaço para a resolução de conflitos de forma amistosa e incentivo a políticas públicas de maior acesso a armas, né? Ou seja, também tem isso daí, né? Igualzinho, né, cara? Mesma opinião. Mesma Estadão opinião. E Silvio Almeida, mesma opinião. Abutre e o Crescimento Pig. e radicalização de grupos de ódio na internet. Aí tá aqui, né? Explicando tal. Incentivando a censura aí das redes sociais, que são muito livres. O TikTok, o Twitter, o Discord é os mais criticados. Eu não sei você, Vicente, mas eu fico surpreso quando eles falam que as redes sociais são muito livres. Porque você vai postar um negócio lá, você posta que fulano de tal é um filho da puta, né? Por exemplo, digamos, você vai escrever isso aí. Você já fica banido 3 dias, uma semana, dependendo do caso, um mês, porque você falou um palavrão. Não sei se o Vicente concorda que tem toda essa liberdade aí que eles alegam nas redes sociais. Vamos devagarzinho. Vamos devagarzinho. Não, porque é tanta assim, besteira que você tem que parar um pouco para pensar, para ver se eles estão falando sério ou se eles estão fazendo um roteiro de um programa de humor. Porque, olha, essa história da cultura da violência é sério. Não é? Eu já ouvi gente falando que o Pokémon, sabe aquele desenho? Não, que você era culpado pelas crianças serem violentas. Já ouvi falar que, lembra aquele desenho lá, o Yu-Gi-Oh!, que tem umas cartas? Já ouvi falar que também aquilo é culpado pela violência. Então, sabe, vocês são jovens. Eu me lembro quando saiu no Brasil assim aquele filme, o Laranja Mecânica, do Kubrick, que hoje passa em qualquer horário. Era um filme proibidíssimo, ele ficou muito tempo proibido de passar no Brasil, e quando ele passou assim, ele era censurado. Mesmo você indo lá no cinema, apareciam umas bolinhas, né, nos peitos das na nudez, né? Na nudez das pessoas. Caras, aparecia lá ficava ridículo, né, porque a bolinha ela saía do lugar, e aí você via, né, era mal feito. E aí teve gente que falou que aquele filme era responsável por ato de violência, né? Não é que ele refletia alguma coisa, mas ele causava violência. Eu lembro que chegou a ponto do Kubrick, que acho que morava na Inglaterra nessa época, dele pedir para tirar o filme do ar, porque ele não aguentou assim um assédio, né? Para vocês verem que isso é antigo, isso não é uma coisa. Na época eu tinha 14 anos, né? Eu sou de 64. Você é dos anos 70. Final de 70, começo dos anos 80. E, sabe, o que é a cultura da violência, né? Nesse filme aí, não sei se vocês lembram, né? A personagem lá, ela passa por um processo de condicionamento, né? Ele é condicionado para quando ele ficar diante de um ato de violência, ele tem ânsia de vômito, né? Ele se sente mal, então ele não consegue praticar a violência. Então, na hora que eles vão exibir o filme lá para as autoridades da época, para ver se ele é liberado ou não da cadeia, né? Porque o cara acaba sendo preso. Ele não consegue. O sexo faz com que ele sinta ânsia de vômito, qualquer porrada, qualquer violência, então ele não reage. Então eles liberam o cara na rua. E aí acontece o seguinte: eu lembro, isso não está no filme, isso está no livro. Toda violência faz com que ele passe mal, porque o mundo é violento.
Então, o trânsito faz com que ele passe mal, uma pessoa xingando outra na rua, até que ele fala, olha, eu vou ler a Bíblia, porque a Bíblia não deve ter violência. Só que a Bíblia é um livro muito violento, ele já começa com uma violência, irmão matando irmão, um Deus que prefere um outro irmão ao outro, quer dizer, que funciona por meio de um escambo, não é? Tudo isso é muita violência. E aí vai indo, assim, dilúvio, não é? Eu vi um dia aí uma estatística de quantas pessoas Satã matou na Bíblia, dá uns 10. Deus dá milhões, tirando o dilúvio. Né? Então é assim, é um livro essencialmente violento, não é? Em que você tem mulher cortando, vai dormir com o cara, corta a cabeça. Eu lembro assim, quando o Nicolas Ferreira botou lá a peruca dele, elogiou um monte de mulheres da Bíblia, vai ver o que aquelas mulheres fizeram. Uma dormiu com o cara, cortou o pescoço dele. A outra casou com o cara para poder dar um trambique no cara. Quer dizer, tudo isso é muito violento. Então, então você vai chegar a qual conclusão? Você vai proibir a Bíblia? Vê um discurso de um pastor, vê como aquilo é violento. Então, aí vamos vir para o que a gente fala. Eu, por exemplo, eu tenho ódio da burguesia. Eu quero ir para cima deles. Então, vamos dizer que é um discurso de ódio. E quando você vai lá, pega o teu salário no começo do mês, e você vê o quanto você foi roubado, quanto a mais-valia ela ficou para o seu patrão. Isso é uma violência extrema, porque está roubando a sua vida. Eu sempre falo isso aqui. Né? Então, que papo é esse de violência, de cultura da violência? Do que é que esses caras estão falando? Quem é esse psiquiatra que não sai na rua? O que é violência para esse cara? Né? Essa questão das armas também é uma coisa que tem que ser discutida, porque a arma é um direito democrático do cidadão. A arma, você vai usar ela para quê? Para dar tiro ao alvo? Fazer tiro ao pombo? Ou você vai usar para uma revolução? Então, não é a arma que é o problema. O problema é quem está segurando essa arma e com que ideias, com quais propósitos. Não, então, deixa eu só adicionar uma coisa sobre essa questão da arma, é o seguinte. Teve 2 massacres escolares aí no período recente. Nenhum dos 2 aconteceu com arma de fogo. Isso, um foi com uma faca, um com uma machadinha. Exato. Vai proibir a faca de cozinha? Não, se o cara surtar, ele vai na porrada. Ele arrebenta o portão no chute, porque no surto psicótico você tem uma descarga lá de hormônio, você fica mais forte, sabe? Então, sinceramente, eu não sei o que levou esse cara a fazer isso, se foi um surto psicótico, porque às vezes você está num lugar assim, eu nunca passei por essa experiência, mas chega um maluco lá e fala que vai te matar, porque você ficou com a mulher dele, só que às vezes o cara nem é casado e você nem sabe de quem é que o cara está falando. O cara surtou, aí ele escolhe você e vai em cima. Não sei se foi isso que aconteceu, eu não tenho informação para ver. Agora, essa história do ódio e da censura, isso daí não tem cabimento. Se você colocar no Facebook uma capa de livro que tem uma mulher mostrando o seio, ou uma estátua aí de alguém que está com o pinto de fora, é capaz de você tomar uma censura. Põe lá o Davi do Michelangelo, põe a cena da Capela Sistina, eles estão pelados ali. E aí, como é que fica? Jesus está pelado na cruz. Então, quer dizer, você vai censurar tudo. Né? Eu acho que essas redes sociais são excessivamente censuradas. Eu tenho amigas que escrevem, que fazem literatura, e elas colocam fotos delas, né, no Facebook. São fotos eróticas, e eu tenho amigos que fazem isso também. Eles tomam censura por causa disso. Então, do que esses caras estão falando? Já é uma rede excessivamente censurada, eles querem censurar mais ainda. O Silvio Almeida, ele não é o ministro dos direitos humanos, ele é o ministro da censura. Ele é um censor. Ele é o ministro da censura e da perseguição. Isso mesmo. Ele é um cara que está aí para perseguir as pessoas. E olha, vem cá, não sei se isso cabe na pauta, mas quando você quer pegar uma pessoa para prejudicar as outras, você pega esse inquisidor e fala que ele está defendendo os direitos humanos. Na Idade Média, ele estava defendendo a palavra de Deus. Aqui ele está defendendo o quê? Essa pauta absurda. O que é um direito humano? Do que esses caras estão falando? Direito humano de sair por aí prendendo todo mundo? Esse é o ministro dos direitos humanos. Olha as ideias do cara. Olha o que passa na cabeça desse cara por meio dessas ideias assim toscas que ele apresenta. É uma ideia tosca. E aí chama um psiquiatra, o psiquiatra que fala isso é tosco também. O que acontece? Palavra, Chico. Não, só para explicar, né? Porque a gente começou a comentar o caso aqui e não deu uma notícia, algumas pessoas não sabem.
a Elizabeth Novick aqui falou, nossa, o que aconteceu? O que eles estão falando? O que aconteceu em Blumenau? Só para explicar, né? Em Blumenau, teve uma espécie de um atentado a uma creche, né, em que um cidadão entrou lá com uma machadinha e matou quantas crianças? 4 crianças e 4 feriu 4. crianças, as crianças pequenas, entre 4 e 7 anos de idade. Isso. Né? Ele agrediu elas, depois ele mesmo se entregou para a polícia, agrediu não, matou elas, né? E depois se entregou para a polícia, um cara completamente louco, perturbado da cabeça, fez isso daí, e agora a gente tá vendo, né, o debate que surge dentro da sociedade, né? E o Silvio Almeida, um cara que se diz de esquerda, né? Um cara que se diz defensor aí dos direitos da população, ele usa esse caso, ele, junto com a imprensa golpista, que também embarca nessa campanha, para pedir censura nas redes sociais, para pedir, para fazer uma campanha contra o armamento da população, que é um direito democrático da população. Assim, o que as redes sociais têm a ver com isso daí? O cara louco lá entrou na creche, ele precisa de rede social para fazer isso? Aí ele fala que é o discurso de ódio, não sei o quê, mas o que tem a ver, meu? E antes do bolsonarismo era o quê? Não, e antes das redes sociais, o cara entrava na creche, acontecia essas coisas também. Nos anos 90, teve um cara que entrou num cinema lá, tava passando o filme Clube da Luta, ele entrou no Morumbi. Ele entrou com uma metralhadora lá e abriu fogo contra todo mundo que tava dentro da sala do cinema, matou lá. E aí? Teve um na Paulista lá, naquele cinema, acho que era o Gemini, que acho que nem existe mais. Também abriu fogo contra a população, contra o pessoal que estava lá, a população, contra o pessoal que estava assistindo o filme. E o que tem a ver as redes sociais com isso daí? Nada, o pessoal é louco. Entendeu? É louco, são relações assim, elas são, não tem causa e efeito. E aí o cara fala isso com uma segurança, né? Olha, a causa é isso, mas qual é a conexão que ele está estabelecendo? Né? Isso é um clichê que fica circulando. Aí, como ele é um cara que ele não é afeito a pensar, porque se ele pensasse, ele não ia fazer o que ele faz. Querer pôr todo mundo na cadeia, censurar as pessoas. Ele tem um discurso autoritário, né? Muito autoritário. Eu não sei o que esse cara está fazendo no governo do PT. Ele foi colocado aí no governo do PT como um infiltrado do imperialismo. Ele é financiado aí diretamente pela CIA, né? Ele é um infiltrado da CIA no governo. A gente tem que falar isso com clareza. Ele não é do Instituto IRE. Sim, exato. Não, vamos só dar o nome do Instituto. Instituto para as Relações Empresa-Estado, não é isso? Ou Estado-Empresa. Empresa-Estado, Estado-Empresa. Então, em que momento da sigla aparece aí o proletariado? Não, exato. E esse instituto recebe dinheiro do NED, que é